Olá a todos, no vídeo de hoje vou apresentar um pouco daquilo que eu tenho feito no clube pelo qual eu trabalho, que é o Sport Comércio Salgueiros, no escalão sub-7, um trabalho que é desenvolvido por mim e pelo meu amigo e meu adjunto, Thiago Costa. Então, primeiramente, a importância do planeamento da sessão do treino. Por que é importante fazer o planeamento e qual a utilidade, ao fim e ao cabo, disso tudo? Enfim, primeiro que ao chegar para o campo para dar o treino, com o treino todo anotado, no caso eu gosto de imprimir o treino e tudo mais, eu já sei o que eu vou fazer previamente. Então, normalmente eu vou apresentar isso, eu trabalho com 2 a 3 exercícios de jogo. Então eu já sei que no momento um, momento 2, momento 3, eu vou organizar o espaço dessa forma. Ou seja, acabou o exercício e uma das componentes pela qual eu sou responsável por controlar, que é o tempo, eu consigo minimizar perdas de tempo. Por quê? Eu sei que o primeiro exercício é X, é um torneio 1 contra 1, o segundo exercício é uma posse 4 contra 2, pronto. Finalizo o primeiro, os meninos recolhem os cones, e já monto o segundo espaço, menos perda de tempo, otimizo o tempo que eu tenho, que é 1 hora, 2 vezes por semana. Depois eu consigo organizar de uma forma mais precisa a sequência metodológica. Eu não trabalho com um plano de mesociclo, que seria um mês, ou um plano de microciclo de uma semana fixo, mas eu sempre tenho ideias daquilo que eu vou fazer, sobretudo em termos de microciclo. Então, eu trabalho boa parte da época com o microciclo que eu desenvolvo. Terça, a primeira sessão de treino, os 2 primeiros princípios, vou apresentar aqui: penetração, contenção defensiva, cobertura ofensiva, cobertura defensiva. E quinta-feira, que é a segunda sessão, equilíbrio, mobilidade, espaço, concentração. Isso, sobretudo, numa época que foi agora o primeiro semestre, de setembro a dezembro, em que eu precisava inserir nos meninos os 4 princípios do jogo, os princípios específicos do jogo. E agora que eles já apresentam um nível de entendimento superior, eu consigo introduzir outras componentes. Mas que, claro, que os princípios vão estar sempre inerentes, mas eu consigo trabalhar de uma outra forma. E depois eu tenho um registro de tudo aquilo que eu fiz, dos conteúdos, é um trabalho para mim observar e ver como eu posso melhorar. O planeamento do meu primeiro treino da época, setembro, é totalmente diferente a um treino, meu último treino, 20 de janeiro. Posso até, quem quiser, não consigo disponibilizar na apresentação aqui, posso estar disponibilizando por PDF para quem quiser me pedir um exemplo de uma unidade de treino. E aqui é para construir um debate. O plano de treino, o meu plano de treino, é uma ferramenta de trabalho minha, que eu estou apresentando apenas. Eu não estou aqui para dizer que é melhor nem pior. Eu estou apenas apresentando. Então, no meu entendimento, as responsabilidades pelas quais aquilo que eu tenho que desenvolver a nível do futebol, mas primeiramente a nível do desporto. Eu gosto sempre de trabalhar, não em todos os treinos, mas eu sempre destino boa parte do. Boa parte não, mas alguma parte do meu treino às habilidades motoras fundamentais, sobretudo a parte das caçadinhas e tudo mais, com as variáveis. Coisas que eu aprendi na faculdade, na ginástica, por exemplo. Então, as habilidades motoras fundamentais, porque eu entendo que o futebol não é só a bola nos pés. O futebol é sobre entender, usar o corpo. O futebol é sobre transportar o peso do corpo ao correr, sobre trabalhar uma série de componentes motoras. Não só isso, mas também numa fase, num escalão sub-7, em que os meninos têm 6 anos, fazem 7 esse ano. Eu trabalho com meninos de 5 anos, trabalhei com meninos de 4 anos no meu escalão. Eu preciso trabalhar as habilidades motoras fundamentais, nomeadamente o equilíbrio, nomeadamente o correr, nomeadamente o lançar. Isso também está integrado com a formação que eles têm na escola. Eu respeito muito isso. E sou muito a favor disso. Isso seria até um interessado para que eles tenham momentos, minutos nesse sentido. E eu, enquanto treinador dos meninos, enquanto um dos responsáveis pela formação esportiva dos meninos, eu tenho que ofertar no meu treino esse tipo de componente. Eu não posso só focar no futebol, já vamos falar mais sobre o futebol, que obviamente é a prioridade, mas eu preciso trabalhar com outros componentes. Até porque é muito importante para mim, uma das coisas principais para mim, embora eu seja rígido nos treinos, embora, enfim, quem esteja comigo saiba e quem já tenha, porventura, já visto um treino, sabe que para quem está de fora, às vezes pode nem parecer uma questão de um treino sub-7, mas é muito mais sobre o controle da situação do que sobre ser rígido ou asfixiar o prazer em estar ali. As caçadinhas me dão um lazer,
o prazer inicial para os meninos no treino. E depois, claro, eu sempre sou rígido com eles, mas nunca desrespeito uma das componentes essencial, elementar do treino para mim, que é o prazer. Eles estão ali especialmente para se divertir. Isso não quer dizer que eu estou ali para ser amigo deles, que eu estou ali para fazer entretenimento. Eu estou ali para desenvolver, principalmente a nível do entendimento do jogo dos meninos. Agora, não é por isso que eu vou negligenciar outros componentes. O mais importante, e eu vou focar nessa situação aqui, e vocês já vão perceber o porquê. Os princípios específicos do jogo, já vou comentar mais sobre isso. As fases do jogo, os momentos do jogo. É dividir, dissecar o jogo do futebol em várias componentes, e a partir disso eu consigo trabalhar de uma forma mais clara. Eu tenho as coisas mais nítidas para eu conseguir dar prosseguimento a toda a situação. Então, aqui, desenvolver os fatores dos princípios específicos. Tudo isso são nomes, tudo isso são teorias, né? Porque, ao fim e ao cabo, às vezes a gente complica muito as coisas. Isso tem um nome, eu podia dar outro nome. As coisas são inventadas por pessoas. Não queremos complicar as coisas aqui. Eu podia dar outro nome para isso. Enfim, os 4 princípios: penetração, contenção defensiva. Penetração, o jogador tem bola, faz penetração. Contenção defensiva, o jogador mais próximo reduz espaço quem tem bola. Cobertura ofensiva, linhas de passe próximas ao portador da bola, linhas de passe limpas. Cobertura defensiva, jogadores próximos ao centro do jogo, inseridos ao centro do jogo, a fornecer cobertura ao jogador que faz contenção. Mobilidade, criar linhas de passe longe do centro do jogo. Equilíbrio defensivo, ou seja, impedir que existam muitos espaços longe do centro do jogo. Espaço e concentração. Espaço é aproveitar o espaço do campo com bola em amplitude e profundidade. Concentração, reduzir o espaço do jogo em amplitude e profundidade. 4 princípios ofensivos, 4 princípios defensivos. Quando você consegue nortear o plano do treino em torno desses princípios, os exercícios possuem uma lógica e o nível de desenvolvimento que você pode alcançar é muito relevante. Então, como eu disse aqui, isso é um exemplo de um exercício, de um momento de um treino, e eu já vou falar mais sobre, no final eu vou falar em síntese o que é uma unidade de treino que eu faço, mas eu trabalho com um treino dividido em 3 momentos. Então, nesse primeiro momento, o que eu trabalharia no caso desse treino? Eu trabalho penetração e contenção defensiva. Eu tenho os meus meninos a darem muitos toques na bola no começo do treino. E o mais importante é isso. O que eu mais quero é que eles tenham muitos toques na bola. E sobretudo nessa idade, com 6 anos. Sub-7, segundo escalão da academia. Ok? Então, eu teria aqui nos primeiros 5 minutos um exercício que eu gosto muito, que são os meninos no espaço, metade das bolas para o número de jogadores, tentar tirar a bola uns aos outros. O espaço reduzido, muitas mudanças de direção, muitas mudanças de velocidade, podem estar esbarrar uns nos outros. Enfim, um exercício que trabalha muito isso. Ao invés de estar os colocar ali a driblar cones e a conduzir bola em diagonal, eles estão tomando decisões, estão a utilizar o corpo, situações que eles vão aplicar em jogo, estão sempre em movimentos, não estão ali à espera, a observar nada, estão sempre ativos. Isso é uma coisa pela qual é um princípio do meu treino. Eles estão sempre ativos, eles sempre tomam decisões, eles nunca estão parados. Nós nunca vamos fazer algo que não seja aplicável em jogo. Nunca vou fazer algo que eles não estejam a tomar decisões. Nunca, não faz sentido. Porque o futebol é um jogo que você está a tomar decisões constantemente. Eu não posso, num treino, na minha perspectiva, deixar um menino 1 hora, 20 minutos à espera. Não, ele está ali 1 hora para exercitar. Ponto final. E a seguir, também, em contexto de jogo reduzido, um torneio 1 contra 1. Eu faço um torneio 1 contra 1 que é puramente penetração, contenção defensiva. E eu vou comentar especificamente a forma como por que eu elaboro um exercício, qual o objetivo, os constrangimentos a seguir. Mas, por exemplo, nesse caso, num torneio 1 contra 1, eu vou focar, eu tenho ali a descrição do exercício com os objetivos, com a gestão, com as equipes previamente feitas, com quem vai jogar contra quem, e eu tenho feedback específico, que é um feedback defensivo, que é direcionar o olhar para a anca, depois a posição defensiva básica, a colocação dos apoios, coisas elementares. E que é preciso fazer 1, 2, 3, 4 vezes. Precisamos fazer muitas vezes, proporcional à idade. Claro, porque muitos dos que eu trabalho é o primeiro ano de futebol. Então, é começar justamente pelo básico. Não é complicar aqui complicar o fácil. Ok? Então, gira muito em torno disso. Depois, eu, na minha perspectiva, eu sou um treinador que
Nunca vou falar o que o menino deve fazer. Nunca vou falar para ele passar a bola, para ele chutar. Não é o meu papel. Eu não tô em campo. Não é um jogo de videogame. Não é FIFA. Para isso eu ligo o Xbox e jogo videogame. É um jogo de tomada de decisão. Mais da metade, 60 a 70% do jogo é feito pelos jogadores. As decisões são deles, não são minhas. Eu tento fornecer as melhores situações para eles tomarem decisões. Em campo estão eles. Eu tenho situações, claro, que eu tenho um lado cheio, que eu tenho um menino com bola, e aconteceu, por exemplo, sábado em jogo, em que eu, enquanto treinador, pensei em dar um feedback do gênero, autoestrada cheia, nós trabalhamos com essa analogia. E depois a importância em criar analogias para facilitar as coisas, para transmitir a informação de forma que quem é o receptor, que é o menino, consiga absorver. Então, tentar simplificar. E eu construo muitas analogias com base nisso. Eu trabalho que o campo tem 3 autoestradas, eu trabalho em que as balizas são tesouros, em que a bola é a chave para abrir o tesouro, em que nós temos que conduzir o carro para frente, coisas do gênero, que no lado está um trânsito. Mas às vezes o menino faz uma finta num contra um e aquilo é brilhante. E eu não vou sufocar, jamais. Jamais vou sufocar. Eu tô ali a estimular o menino a tomar decisões. Eu não tomo as decisões por ele. Na escola, o professor não resolve os exercícios. Ele oferta uma gama de possibilidades e quando a criança pega no exercício, ela vai aprender sozinha a resolver. O futebol é a mesma coisa. Certos feedbacks não são da minha responsabilidade. Não é que não são da minha responsabilidade, certos feedbacks não são inerentes à minha responsabilidade. No caso, é até uma confusão, peço perdão, mas pronto. A minha responsabilidade como treinador é fornecer as opções. Depois, certas coisas é arquibancada, né, pra mim. Eu falo de responsabilidade enquanto os conteúdos que eu trabalho. Responsabilidade não é minha falar o que eles têm que fazer, é apresentar as condições. Pronto. A seguir, cobertura ofensiva, cobertura defensiva. Trazer aqui um exemplo de um exercício em que eu trabalho isso. Quais são os fatores inerentes? O que são os fatores? São as ações técnicas. É o passe curto, recepção curta, um domínio orientado, a cobertura defensiva e tudo mais. Ou seja, eu tenho um exercício em que eles estão constantemente tomando decisões, tem um objetivo que é fazer 3 passos consecutivos, e a seguir podem marcar golo em uma das 4 balizas. E os que estão a defender recuperam bola, podem marcar o golo diretamente, ou então, marca um golo e eu coloco bola para os amarelos. Forço os vermelhos a reagirem à perda. Tenho sempre um estímulo. Aproveito toda a situação do exercício para gerar um estímulo que, na minha perspectiva, potencializa a qualidade do exercício. Ou seja, os amarelos marcam golo e o tempo não para. Não estamos ali a olhar para o céu, ver se está chovendo ou não. É colocada uma bola, força a reação à perda. Porque também, naturalmente, pela idade, vai ter uma dificuldade em reagir à perda da posse de bola, normal. Canso de acontecer isso. Perdemos bola, tenho meninos dispersos. Enfim, o futebol não permite esse tipo de coisa. O jogo é um jogo de constante transição. Eu perco bola, tenho que reagir à perda. Então, pronto. Tá aí um exemplo de exercício em que, no caso, eu tenho 2 atletas que ficam fora. E esses 2 atletas que ficam fora estão com o meu adjunto a fazer um trabalho complementar. E normalmente um trabalho motor. Então, nota-se que se eu faço umas caçadinhas no início do treino e deixo eles 5 minutos com o Thiago, eles de 1 hora têm 10 minutos em que a carga ela é sobretudo motora. 1/6 do treino, eles estão a desenvolver componentes motoras. E eu consigo trabalhar de 60 minutos, 10 minutos com base nisso. E não negligencio essa parte. E o futebol está presente, claro, em 50 dos 60 minutos do treino. Ok? Então, esse é um exemplo de um dos exercícios que eu utilizo para trabalhar cobertura ofensiva, tomada de decisão e coisas do gênero. Dando prosseguimento. Mobilidade e equilíbrio. Mobilidade, criar zonas, ofertar linhas de passe longe do centro do jogo, movimentos de ruptura. Eu tenho um 3 contra 3 com o Joker, em que o objetivo das 2 equipas é um jogador receber passe na zona do tesouro, nessa zona em vermelho, que está marcado os vermelhos, e na zona em amarelo, que está marcado os amarelos. Mais uma vez eu tenho as equipas planeadas previamente, tem a transição entre os jokers, ok? Uma coisa fundamental, e isso, certos conhecimentos são elementares, do gênero. Na educação física da escola, as equipes eram divididas. Esse é o mais básico
numa sessão de treino, numa aula de educação física. Então, obviamente que as equipas são divididas por níveis. Porque eu preciso permitir sucesso, aos meus jogadores. E depois o joker não é porque sim, não é porque eu tenho um número ímpar e eu tenho que jogar por 2 equipas. Qual o sentido de eu ter um joker? Eu tenho um joker aqui para aumentar o sucesso ofensivo, ok? Dos meus jogadores. Aumentar o sucesso ofensivo. Aqui, se o meu foco for desenvolver mobilidade, eu tenho um joker em que o meu objetivo é tentar estimular o sucesso ofensivo dos meus jogadores. Depois, uma coisa muito importante: todo exercício que eu faço tem um castigo. 10 saltos, normalmente, adequado à idade, claro. Por quê? Porque, na minha opinião, o castigo é uma maneira de você estimular competitividade dentro do treino. Então, assim, eu sou a favor, ok? Pertenço a um ambiente que é a favor disso e eu concordo com essa ideia, com essa ideologia. Que os castigos são importantes, ponto final. Para mim, sim. E estimula-os a competir entre si também. E, enfim, essa competitividade é uma das componentes muito importantes do treino. Também porque senão, às vezes, as coisas perdem um pouco do sentido. E, às vezes, eu tenho que ganhar o exercício para evitar o castigo. Isso é uma componente a mais, é uma componente psicológica a mais. O jogo é dividido em 4 componentes. O objetivo aqui não é aprofundar como eu desenvolvo a minha equipa com base nas componentes do jogo, até porque aqui não há muito desenvolvimento a nível coletivo, e eu vou explicar isso a seguir. Não há tanto desenvolvimento coletivo, por quê? Porque é proporcional ao escalão, ok? Eu tenho que fazer coisas que são proporcionais ao escalão. E para trabalhar espaço e concentração, eu tenho um tipo de exercício como esse, em que eu tenho 3 contra 3 com joker e é um jogo normal, mais um passe entre uma das 2 portas no meio-campo, portas colocadas no corredor lateral que forçam justamente a aproveitar o espaço do campo, valem 3 pontos. Não é só pode fazer gol se fizer o passe entre as portas, porque senão eu tenho a possibilidade de marcar o golo, não marco o golo porque tem que fazer o passe entre as portas. E o que eu estaria fazendo enquanto treinador é criando um contexto irreal de jogo. E o que eu menos posso fazer é criar contextos não aplicáveis ao jogo. Ou seja, eu tenho um tipo de exercício que é esse, em que meu objetivo é desenvolver espaço e concentração, em que um dos constrangimentos é o sistema de pontuação. Um dos constrangimentos seria justamente o sistema de pontuação. E eu vou falar já o que seriam os constrangimentos. Eu já citei praticamente todos aqui, mas eu tenho uma lista com eles já a seguir. O planeamento da unidade de treino envolve 2 componentes importantes: o conteúdo do treino e o objetivo específico. Ok? Então aqui está um exemplo de um treino. Já coloquei até esses exercícios aqui, que é um treino de quinta-feira com mobilidade, equilíbrio, espaço, concentração e a seguir jogo. Em que o conteúdo eu tenho jogos reduzidos e depois objetivo específico, desenvolver mobilidade, equilíbrio, espaço, concentração. Desenvolver os fatores mobilidade, equilíbrio, espaço, concentração. Ok? A organização do exercício tem a ver com essa série de componentes que eu já citei. A tomada de decisão, o tempo, relação numérica e equilíbrio entre as equipas, espaço, objetivo específico, sistema de pontuação e os castigos. Queria aprofundar aqui sobre relação numérica. Relação numérica. Um exercício de uma posse 4 contra 2, uma posse 5 contra 3, 6 contra 4. Quanto mais jogadores eu tenho, 2 coisas fundamentais. Mais complexa torna-se a atividade e menos toques na bola eles dão. Por que os sub-6 jogam futebol de 3 e os sub-7 jogam futebol de 4, né? Porto, sub-8 jogam futebol de 5. Porque conforme eu aumento o número de jogadores, eu aumento a complexidade do jogo. Okay? Então a relação numérica tem fundamento justamente nisso. E aqui é a maneira, por exemplo, planeei o treino. Ok, agora como é que eu vou comandar, como eu vou controlar essa situação toda? Então aqui eu tenho o meu objetivo específico, que eu já citei. O tempo vou controlar no relógio. O espaço está definido previamente. Eu distribuo, organizo o espaço com o meu adjunto no campo. Tenho a relação numérica, ok? Tenho aqui as condicionantes. Os que atacam, 3 passos para marcar. Os que defendem podem marcar diretamente e introduz uma variável que é a reação à perda da posse de bola. E o controle do exercício
o que faz esse ter qualidade ou não, na minha responsabilidade enquanto treinador, são os feedbacks. E eu tenho que ser um facilitador. Eu não tenho que apresentar a receita do bolo. Eu tenho que dar condições para eles fazerem o bolo. Eu tenho que proporcionar uma descoberta guiada. Então, exemplos. Passa a bola, chuta, feedbacks restritivos, normalmente estão associados aos pais. Para mim, são feedbacks com conteúdo, com coisas que estimulam-os a pensar. Autoestrada cheia. Eu tenho bola, essa autoestrada está cheia. O que eu posso fazer? Assim, posso passar a bola, posso buscar o lado livre. Ou tenho um colega só ao lado e tenho pressão aqui, tem um jogador na minha frente. Por que eu não passo a bola para ele? Ou então, posso chutar. Tem aqui uma situação de 1 contra 0 ou contra o guarda-redes. Chuta, chuta. Não. Tem baliza à frente. Pronto, a decisão é sua. Tu alertar. Tu a facilitar a sua tomada de decisão. O jogo é feito pelos jogadores. E pronto, como eu já citei, o controle do tempo. E aqui, muito importante, que já passa a ser mais ações do treinador ao longo do exercício. Colocação do treinador no espaço. Eu vou procurar me colocar num espaço em que eu consiga visualizar as principais... Consiga visualizar, sobretudo, o espaço inteiro e consigo observar os principais componentes daquilo que eu quero trabalhar no exercício. Identifico o momento para ofertar feedback. Eu não estou o tempo inteiro a dar feedbacks e não estou o tempo inteiro parado. Eu vejo um erro. Ok. Vale a pena oferecer o feedback agora ou não? O erro é repentino? Quem cometeu o erro? Coisas que eu tenho que pensar. Porque o treino, e nesse escalão, na minha opinião, o treino tem que parar o menor tempo possível. Porque você tem meninos de 6 anos que passaram o dia inteiro ali na escola e tudo mais e estão ali para se divertir. Então o objetivo é eles terem o máximo de minutos possíveis. E também, claro, grau de complexidade da criança, já vou falar sobre isso, temos sistema cognitivo para absorver as coisas ou não. As crianças, na minha opinião, têm capacidades incríveis para perceber as coisas, e eu já vejo isso. Mas claro que tudo é adequado ao nível que eles podem oferecer, ok? Então eu identifico o momento para ofertar feedback. Me coloco no espaço que eu permita visualizar tudo o que se passa. E projetar a voz pelo espaço. Todos têm que ouvir. Eu não estou ali a falar para o meu amigo e não quero que a pessoa de trás escute ou estou a falar uma coisa minha. Eles têm que ouvir. A voz tem que ser projetada pelo campo inteiro. Todos têm que ouvir o feedback. Também isso está muito relacionado à liderança do treinador, que é uma das coisas fundamentais que cercam o papel do treinador. E após o exercício eu faço uma reflexão, se foi bom ou não, o que eu posso mudar, qual foi a resposta deles, vale a pena fazer de novo, vale a pena aprofundar, colocar uma outra variável, por exemplo, esse exercício aqui, o que eu posso fazer para variar? Eu poderia colocar um quadrado no meio, colocar um jogador nesse quadrado e eles podem pontuar, vale um ponto, se conseguirem ligar diretamente no jogador que está a meio. Por quê? Estimula o jogo interior. O jogador que está ao meio, a bola entra, o exercício para, não. Ele recebe essa bola e ele pode dominar, rodar para trás e seguir. O que eu desenvolvo? O domínio orientado. Coisas do gênero. O domínio orientado recebeu, também estimular o quê? A ver o jogo, a mapear o espaço, a conseguir tirar a bola da zona de pressão. Também conseguiria adicionar esse constrangimento nesse exercício, nessa estrutura base desse exercício que é uma posse 4 contra 2. Enfim. E adaptação consoante às respostas dos meninos. Eu vou adaptando conforme eles forem respondendo. Isso tem muito a ver com feedback. Eu tenho meninos que vêm, às vezes, chateados com alguma situação que aconteceu em casa, na família. E eu também não vou estar ali o tempo inteiro a querer fazer as coisas da minha forma. Ah, hoje não está entrando na cabeça? Deixa. Dá minutos. Dá minutos ao menino. Ok? E eu termino sempre com o jogo. Sempre termino com o jogo. Que é uma oportunidade para eu consolidar os temas abordados. Ok? E por que não fazer só jogo? Ah, é muito fácil treinar. Crianças de 6 anos é só colocar para jogar porque sim. Tá bem. Penso eu que, com tudo que foi apresentado aqui, não teria essa ideia. Depois, o jogo não ensina tudo. Eu quero desenvolver o passe. Quantas vezes o menino vai tocar na bola no jogo 4 contra 4? Quantas vezes ele vai fazer um passe curto, um passe longo? Quantas vezes ele vai finalizar? Agora, num exercício da posse 4 contra 2, quantas vezes ele faz um passe curto? Quantas vezes ele faz uma recepção orientada? Naquele outro exercício de invadir o espaço, de entrar na zona do tesouro, quantas vezes ele faz uma ruptura? Quantas vezes ele não faz um passe curto? Num trabalho de finalização, por exemplo,
um 3 contra 2, em que a seguir pode virar um 4 contra 3, que é o Beto bola para dois jogadores que estão à espera que a ação ofensiva acabe. Quantas finalizações eu não tenho? Quantas tomadas de decisão eu não tenho? 1 para 1 ofensivo, 2 para 1 ofensivo. Ok? O jogo ensina quase tudo, mas não ensina tudo. Isso eu aprendi na faculdade com o meu professor Daniel Barreira. Essa ideia de que o jogo ensina quase tudo não é propriamente uma ideia minha, enfim. Mas eu concordo. A seguir, é oportunidade para eu desenvolver as minhas bolas paradas, que são situações inerentes ao jogo. E a minha equipe tem nível de desenvolvimento em princípios específicos e vai ter naturalmente em bolas paradas. Porque se eu tenho duas fases do jogo, ofensiva e defensiva, e tenho 3 momentos, organização ofensiva, transição ofensiva, defensiva também, e bolas paradas, bola parada é uma componente que no futebol no geral e também nessas idades é muito importante. Lançamentos resolvem jogos às vezes. Os cantos, nós temos jogadas de canto. Introduzimos isso esse ano agora, é recente, e em 2 jogos, 40, 45 minutos, foram no mínimo de 6 a 7 finalizações a partir de uma jogada de canto ofensivo. E o pontapé de baliza, um pontapé de partida pelo qual eu vou organizar. Eu não posso chegar num jogo e a bola sair por fora, o meu guarda-redes pega a bola e a minha equipe não sabe onde está no campo. É um ponto de partida para eu trabalhar no jogo. Eu não vou estar ali a desenvolver 1000 teorias e a querer fazer 1000 movimentações, que o futebol não é um jogo de bonecos. As decisões são dos meus jogadores, mas eu tenho um ponto de partida pelo qual eu saio jogando. E que eu já trabalhei de uma forma e hoje trabalho com outra. E o pontapé de meio campo, que é uma coisa mais básica, mas é uma disposição da minha equipe no pontapé de meio campo. Quando é golo, quando é início do jogo, quando é segunda parte. Coisas fundamentais que vão muito também da visualização, da organização da equipe. Que quem está de fora também observa. A equipe está preparada para todas as circunstâncias. E a ideia é essa. As bolas paradas são muito importantes. Muito importante. Porque se eu não consigo. Porque no pontapé de baliza eu estou respeitando os princípios do jogo. Se no pontapé de baliza eu não tenho. Se eu não tenho espaço para jogar. Se eu não tenho cobertura ofensiva. Se eu não tenho alguém esticando a equipe e arrastar a equipe adversária para trás, eu não consigo jogar. Eu tenho jogos, não entro no mérito do adversário nem nada. Eu tenho jogos em que eu passei dos 30 minutos, 28 no meio campo ofensivo. Por quê? Porque eu também tenho bons jogadores. Claro, isso sempre, isso qualquer escalão. Mas, porque, pura e simplesmente também, porque eu tinha equipas que não conseguiam sair a jogar. Não, tinham os 3 meninos dentro da área. É impossível, impossível conseguir sair jogando assim. Enfim. E também eu ofereço, se eu tenho pelo menos 20 a 25 minutos de jogo nos treinos, eles têm cerca de 40 minutos, 40 a 50 em treino por semana, eles jogam futebol de 4. Para além do jogo, que agora mudou, tínhamos um campeonato, 30 minutos todo sábado, agora temos jogos de semana sim, semana não, 2 jogos de 30 minutos, 1 hora de futebol. Eles têm jogo no treino, e talvez o jogo em treino é mais importante que o jogo da competição, porque o jogo em treino, eles estão a competir entre si, não há pressão pelo resultado, não há pressão de agentes externos, e eles têm o treinador que consegue ofertar os feedbacks, parar o jogo no momento certo e trazer um grau de evolução maior do que só 30 minutos a enfrentar o adversário no estádio X. O jogo é importante, tem que haver os jogos, tem que haver a competição, tem que haver a competição no sentido de jogar contra outras equipas. Claro, eu sou a favor do que foi feito esse ano, que é não há classificação. Os jogos vão para o site da federação todos como se fossem 0-0. Eu concordo com isso. Não faz sentido haver campeonatos com pontuação nessas idades. Temos que jogar contra outras equipas? Óbvio que temos. Eles têm que passar por isso. Faz parte do processo formativo. Mas o mais importante são outros componentes. Então aqui eu termino com o jogo. Coloco ali o fundamental no jogo que eu quero trabalhar. É basicamente um pouco de tudo, mas eu direciono, eu deixo específico, apontado no plano de treino, as bolas paradas. Porque não é uma bola parada que eu não falo. Organiza pontapé de baliza. Podemos fazer jogada do canto. Como é que defendemos lançamento? Coisas do gênero. E as equipas previamente definidas. E eu termino sempre o treino com os penaltis, porque é uma forma de terminar o treino de forma lúdica, eu fortaleço o laço de amizade, tem a competitividade, enfim, eles gostam daquela adrenalina, enfim, é muito bom para eles.
E aqui, né, a nível da organização ofensiva, defensiva, transição ofensiva e defensiva. É um escalão que não requer um nível de complexidade em termos estratégicos. Basicamente não requer complexidade a nível estratégico. Nós jogamos com tal esquema. Quando a bola entra aqui, fazemos isso. Tal movimentação. Há coisas que surgem de forma natural, espontânea, que são de quem estava dentro do campo, dos meninos. E eles conseguem fazer combinações pura e simplesmente a partir do domínio dos princípios. Nós não temos posições definidas, porque eles são capazes de entrar no campo e observar o jogo e pensar: é melhor eu estar nesse lugar do que nesse lugar. E isso já me dá um esquema tático. Só que o esquema tático, como fala o Guardiola, são números de telefone, são pontos de partida. E meus meninos não sabem nem o que é isso. Se é 1-2, se é 2-2, o que é. Nós temos um pontapé de partida e um pontapé de baliza, isso claro. Tanto para sair a jogar quanto para pressionar. Agora, em jogo, a decisão é deles, até porque é um jogo muito anárquico. É um jogo que um menino é capaz de pegar uma bola, avança 10 metros, já avançou um terço do campo. É um jogo muito, às vezes, muito sem lógica, anarquia, um jogo confuso. Então, enfim, e eu tenho que entender aquilo que eles são capazes de absorver, experimentar e realizar, obviamente. Eu tenho que enxergar e observar. Ah, eu tenho isso aqui, em termos de plantel. Tá, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Por onde eu começo? Eles são capazes de executar isso? O nível no clube X vai ser diferente do clube Y. Pronto, isso é uma coisa que o treinador tem que ter em conta, minha opinião. E a idade permite chegar até um certo ponto de desenvolvimento. No futebol, no sub-10, futebol de 7, eu já vou conseguir definir uma estratégia a nível de pressão, se a bola entrar fora, o que é que eu faço? Eu tenho ali já uma disposição, aí sim, eu tenho uma disposição habitual dos jogadores a nível de esquema, 1-2-3-1, 3-1-2. Agora, eles têm 5, 6 anos. Eles vão estar preparados para isso quando? Quanto mais velhos eles forem ficando. O que eles têm que fazer agora é passar pelo entendimento desses fatores chaves, desses alicerces. Adequar o nível de complexidade dos exercícios ao nível de complexidade do sistema cognitivo e do que eles podem me ofertar em termos motores. E como eu falei, não há definição de posições. Por fim, síntese final do meu planejamento de treino. Eu tenho 3 momentos, 1, 2 e 3, com 2 a 3 exercícios mais 20 minutos de jogo, como eu expliquei aqui. Eles sempre estão a tomar decisões e nunca estão parados. Isso é um princípio, uma lei para mim, basicamente. Planeamento prévio de gestão do espaço, tempo, equipas e o conteúdo dos feedbacks. E depois eu vou desenvolver de maneira progressiva dificuldade por complexidade, ok? Eu não vou já introduzir coisas mais difíceis antes ou depois e não ter uma lógica entre aquilo que eu pretendo desenvolver. A questão é que acho que uma das dificuldades é entender isso, é a capacidade de dividir por partes o jogo e o processo de treino e depois achar que nós conseguimos influenciar. Acho que quanto mais o treinador entender que a influência dele é menor do que a dos jogadores em campo, mais facilitador o trabalho dele. Às vezes nós queremos ser responsáveis por tudo e não conseguimos trabalhar, não conseguimos pensar, abrir nossa cabeça. E o que eu tenho visto muito isso, já eu trabalho com formação em Portugal há 1 ano e meio, tive uma experiência no meu colégio como adjunto e sempre estive ligado a escalões de formação já há mais de 2 anos, quase 3 anos, e a conclusão que eu chego é essa. Enfim, e muito do que foi abordado aqui, pronto, eu sei que é um vídeo longo, que vai ter uma taxa de retenção provavelmente baixa e tudo mais, enfim, mas é uma forma de mostrar trabalho e de outra forma também todo o conteúdo que foi abordado aqui vem muito daquilo que eu tenho aprendido na faculdade com professores e que eu tenho observado muito no treino, enfim, do Thiago que trabalha comigo no sub-7, no Rui que já trabalho com o Rui desde o ano passado no sub-10, esse ano no sub-12, muitas das coisas que eu aprendo com eles e muitas das coisas que eu vejo, observo, aprendo na faculdade e tudo mais. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo e quem aí ficou até o final agradeço imenso. Sei que é difícil, mas enfim, nós queremos construir debate sobre as coisas, não posso falar isso em 10 minutos. Vai ser quase 35 minutos de vídeo, mas é o que é. É o que é. Assista quem tem paciência. Fiquem à vontade para comentar, enfim, sugestões, críticas. Os comentários estão abertos para isso, enfim. E vamos aprofundando os temas. Agora eu estou mais organizado a nível de trabalho, outras questões, então pretendo voltar mais forte com o canal. Fiquei longe agora porque, enfim, estava com uma publicação mais
uma taxa maior de publicação no meio do ano passado, enfim, algumas coisas aconteceram, mas agora pretendo voltar com mais frequência e trabalhar nisso aqui, que é uma forma de apresentar trabalho, discutir e apresentar conteúdo para quem quiser acompanhar, tá bem? Um abraço aí a vocês, né? Falar um abraço, um forte abraço. Pronto. Um abraço a todos e é isso. Até o próximo vídeo.